Boa tarde, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? O que está falando a irmã Tatiana? Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel, o 12 e o 28. Ezequiel 12 e o 28. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Ezequiel 12 e o 28, que diz assim: Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor, Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor, Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos. Que chegou o tempo, meus irmãos, dele cumprir o que ele prometeu na minha tua vida. Porque para tudo é um tempo determinado, meus irmãos. Vai ter um tempo que Deus vai prometer, sim. Mas vai ter o tempo que ele vai cumprir. Porque ele é fiel, meus irmãos. O que ele fala, ele cumpre. Mas é no tempo dele. Porque muitas das vezes você quer apressar a promessa de Deus na nossa vida. A gente quer antecipar. Mas nem é no meu tempo, nem no teu tempo não, meus irmãos. É no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito e agradável. Porque primeiro, meus irmãos, ele prova a mim a você. Para saber quem nós somos. Porque jamais, meus irmãos, Deus ele vai entregar, né? A minha e tua bênção de qualquer jeito. Ele tem que saber se você é merecedor. Ele tem que nos provar. Oh, aleluia. Porque não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Que Deus entrega, né? A promessa para mim, para você não. Ele tem que ser provado, ele tem que ser moldado. Oh, aleluia. Mas quando você é provado, meus irmãos, quando você é moldado, oh, aleluia. Aí chega o tempo do nosso Pai cumprir o que ele nos prometeu. Porque ele é fiel, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Quando você suporta, meus irmãos. Quando você passa por tudo, né? E continua caminhando, né? E continua adorando. E não desiste. É que o nosso Pai chega para cumprir o que ele prometeu na nossa vida. Porque ele é fiel, meus irmãos. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra dele na minha tua vida não vai passar. Você não sou merecedor de nada. Mas ele é fiel para cumprir o que ele promete. Então que você só descanse, se aquiete e confie. Oh, aleluia. Porque chegou o tempo, meus irmãos, de cumprimento de promessa de Deus na minha tua vida. Porque ele é fiel, meus irmãos. Oh, aleluia. Não vai ser mais adiado não, meus irmãos. Porque chegou o tempo dele cumprir o que ele prometeu na tua vida. Não vai ser mais adiado não. Nenhuma das promessas dele na tua vida. Não vai ser mais adiado não. Porque chegou o tempo de mim de você viver o que ele nos prometeu. Oh, aleluia. Oh, glória. Então que você só se prepare para viver as promessas de Deus na minha tua vida. Porque chegou o meu teu tempo, meus irmãos. Chegou o meu teu tempo. Oh, aleluia. E não tem ninguém que peça de mim de você viver o que Deus nos prometeu. Não tem ninguém que peça, meus irmãos. Ninguém. Oh, aleluia. Porque os planos de Deus na minha tua vida, ninguém pode frustrar. Ninguém pode impedir. Pode fazer o que for, meus irmãos, para querer atrapalhar. Mas não vai atrapalhar não, meus irmãos. Porque quando Deus quer abençoar, meus irmãos, até quem está atrapalhando, ajuda. Oh, aleluia. Quando Deus quer abençoar a mim e a você, meus irmãos, até quem está atrapalhando, né? Quem se coloca no meu teu caminho para atrapalhar, com pé de tropeço, ajuda. Porque quando Deus quer abençoar, meus irmãos, não tem ninguém que peça. Pode se levantar contra mim, contra você. Pode falar o que for contra mim, contra você. Oh, aleluia. Mas não adianta não, meus irmãos. Porque aquele que Deus quer abençoar, Deus abençoa. E não tem ninguém que peça. Ninguém. Oh, aleluia. Porque tem muitos, meus irmãos, que se colocam no meu teu caminho, com pé de tropeço, achando que vai impedir o que Deus tem na tua vida. Mas não vai impedir não, meus irmãos. Porque nessa tarde Deus já arrancou a pedra do meu teu caminho. Porque a vitória é minha e tua. Oh, aleluia. A bênção é minha e tua. E ninguém pode tomar o que é meu que é teu, não. Porque muitos querem tomar o que é meu que é teu, mas não toma não. Porque o que é meu teu é meu teu. Foi Deus que deu. E ninguém pode ficar com aquilo que é meu que é teu, não. Pode até querer ficar, mas não vai ficar. Porque o que é meu teu. Ninguém pode tomar. Ninguém pode ficar. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Então que você só descanse e aquiete. Porque o que Deus prometeu na tua vida, ele vai cumprir. Oh, aleluia. Porque ele é fiel, meus irmãos. Então se aquieta, meus irmãos. Vai dormir tranquilo. Descansa teu coração, aquieta tua alma. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhecer. E Deus é Deus de surpreender a mim e a você. Deus é Deus de surpresa. Oh, aleluia. Então descansa, se aquieta. Porque enquanto você estiver agitado, nervoso, inquieto, Deus não opera o milagre não. Então se você quer receber o milagre de Deus na tua vida, descansa. Oh, aleluia. Aquieta tua alma. É para tu receber o teu milagre. Oh, glória. Porque Deus quer entregar o meu teu milagre. Deus quer entregar a minha tua bênção. Mas Ele quer que você descanse. Ele quer que você se aquiete. Como é que Ele vai entregar se tu não se aquieta? Então se aquieta, descansa no Senhor.
Vai dormir tranquilo? Porque a mesa já está preparada, meus irmãos, para você cantar o hino da vitória. E não tem ninguém que peça, não. Porque chegou o meu teu tempo. Chegou o meu teu tempo de cantar o hino da vitória, de agradecer ao Senhor, dizer que só Ele é Deus, dizer que só Ele é o Senhor. E não tem ninguém que peça, meus irmãos. Ninguém. Aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. Eu aceito o Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retirar tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Oh, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Oh, glória. Aleluia. Que nessa tarde, meus irmãos, você deixa o oleiro quebrar em você. Deixa ele fazer outro vaso. Um vaso conforme ele queira. Um vaso para que ele possa usar. Encher de azeite, meus irmãos. Mas que nessa tarde você se permita ser quebrado pelo oleiro. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando o oleiro está quebrando a minha você, e você, né? Quer desistir, né? Não suporta. Mas que você suporte, meus irmãos, ser quebrado. Dói, meus irmãos, machuca quando a gente está sendo quebrado. Oh, aleluia. Mas é para ele fazer outro vaso novo de mim e de você, meus irmãos. Deixa ele quebrar minha você. Oh, aleluia. Deixa ele quebrar, meus irmãos, todinho. Para fazer outro vaso novo. Um vaso conforme ele queira para ele usar. Deixa ele quebrar o meu teu orgulho. Deixa ele quebrar a minha tua soberba. Oh, aleluia. Porque Deus quer usar a minha você, meus irmãos. Mas é necessário ele quebrar a minha você. É necessário ele tirar tudo aquilo. Oh, aleluia, que tá atrapalhando. Ele trabalhar, né, em mim e você. Oh, aleluia. Então deixa ele quebrar a minha você, meus irmãos. Para que ele possa fazer outro vaso. Um vaso de valor. Um vaso de honra. Para que ele possa usar conforme ele queira. Oh, aleluia. Deixa ele quebrar minha você, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Se permita ser quebrado pelo oleiro. Porque ele é oleiro, ele que manda, ele que desmanda. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer fazer o que a gente quer. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas não é do meu e do teu jeito não, meus irmãos. É do jeito dele. Porque ele que manda, ele que desmanda. Porque ele é o oleiro. Oh, aleluia, nós somos vaso. Mas muitas das vezes o vaso está rebelde. O vaso quer fazer o que quer. Oh, aleluia. Mas Deus não trabalha com vaso rebelde, não, meus irmãos. Para Deus trabalhar na tua vida, para Deus operar um milagre na tua vida, você tem que estar em obediência. E você tem que se permitir ser quebrado. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho
descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Oh, aleluia, oh, glória. Deixa Deus purificar minha você, meus irmãos. Que nessa tarde você venha ser purificado, meus irmãos. Oh, aleluia, oh, glória, oh, aleluia. Deixa Deus purificar minha você, meus irmãos. Para que você venha ser limpo, meus irmãos. Oh, aleluia, oh, glória. Deixa Ele quebrar minha você, meus irmãos, fazer outro vaso, conforme Ele queira. Oh, aleluia, oh, glória, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque, meus irmãos, o orgulho, meus irmãos, a soberba, oh, aleluia, impede de Deus operar o milagre na tua vida. Oh, aleluia, oh, glória, oh, aleluia, oh, aleluia. Deixa o oleiro trabalhar na tua vida, meus irmãos. Dá lugar para ele trabalhar na tua vida como ele queira. Deixa ele usar você como ele queira usar. Deixa ele fazer como ele queira fazer. Oh, aleluia. Que como um pai, meu irmão, só quer o melhor para os seus filhos. Mas que você, meu irmão, se permita. Deixa o oleiro quebrar você. Oh, aleluia. Deixa ele purificar você, meus irmãos. Para que você venha ser limpo. Para que você venha ser uma nova criatura. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque nosso pai está voltando, meus irmãos, para nos buscar. E para você subir, tem que estar limpo, meus irmãos. E tem que estar purificado. Oh, aleluia. Porque pecado não entra no céu, não, meus irmãos. Sujeira não entra no céu, não, meus irmãos. E você tem que estar limpo. Mas quando eu falo limpo, não é limpo só por fora, não. É por dentro, meus irmãos. Porque tem que começar por dentro. Não é só por fora, não. Porque muitas das vezes você coloca uma roupa bonita, um perfume cheiroso. Mas por dentro você chama os podres. Aleluia. Então deixa o papai trabalhar em mim você. Deixa ele purificar você. Oh, aleluia. Que não é hora de brincar mais não, meus irmãos. Porque ele está voltando para nos buscar. Mas que você se permita. Que ele, né? Quebra você. Deixa ele fazer de mim e de você o que ele queira fazer. Oh, aleluia. Porque ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. Mas para você subir, meus irmãos, para a mansão celestial. Para você subir. Oh, aleluia. A gente tem que renunciar, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito, não. A gente tem que renunciar. A gente tem que renunciar ao nosso eu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Por ele, meus irmãos, toda renúncia vale a pena. Vale a pena você renunciar. Vale a pena você matar a carne. Vale a pena você sair do pecado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque vale a pena, meus irmãos. Naquele grande dia, quando ele, né, voltar. E você saber que você, né, vai estar lá e vai subir com ele. Porque você vamos para um lugar onde vai ter mais dor. Onde vai ter mais sofrimento. Vale a pena, meus irmãos. Porque tudo aqui fica, meus irmãos. E você não vai levar nada, não. Tudo fica. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tudo fica, meus irmãos. Coisas materiais, tudo fica. Porque muitas das vezes só quer saber do material. Esquece do espiritual. Esquece né, da nossa alma. Oh, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu e você estamos bonitinhos por fora. A gente coloca um perfume, uma roupa bonita, né? Mas é só aparência. Mas por dentro a gente está morrendo, sangrando, gritando por socorro. E nessa tarde Deus dá socorro na tua vida. Mas que você dê o primeiro passo. Que você se humilhe para Ele. Peça perdão para Ele. Enquanto é tempo. Porque Ele quer purificar você. Ele quer fazer de mim e de você um vaso de valor, um vaso de honra. Mas aí você tem que querer. Aí você tem que dar o primeiro passo. Porque não é por força, nem por violência. Oh, aleluia.
Porque tá de braços abertos, meus irmãos, parando por você. Dizendo, filho, vem. Eu tô aqui, eu te perdoo. Não importa o que tu fez, não importa o que tu tá fazendo. Eu te amo. Mas se arrepende, se humilha de todo o coração. Porque eu tô disposta a te perdoar, porque eu te amo. Porque eu morri naquela cruz por você, para te salvar. Sai das garras do inimigo, porque o inimigo é sujo. Ele aprisiona a mim e a você. Ele acorrenta. Para que você não venha ter força. Ele nos cega, coloca uma venda nos nossos olhos. Para que você não venha enxergar que o caminho é verdade. É nosso Pai. Porque ele já perdeu a salvação dele, meus irmãos. Ele não tem mais oportunidade não, mas aí você tem. Então que nessa tarde você não desperdice a oportunidade. Que você aproveite a oportunidade que nosso Pai está dando pra gente. Sai do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia. Oh, aleluia. Porque ele está voltando, meus irmãos, para nos buscar. E ele não quer que você fique não. Mas para isso você tem que renunciar. Para isso você tem que se limpar. Sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, da imundícia. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra sujeira não. Porque Deus ele é santo. O Espírito Santo ele é santo. Ele é limpo. Então que você nessa tarde, se você está na sujeira, no pecado, no lamaçal, que você venha sair. Que você venha ser limpo, purificado. Porque para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Para subir você tem que renunciar. Você tem que matar a nossa carne. Oh, aleluia. Porque não é tempo de brincar mais não, meus irmãos. É tempo de você acordar, vigiar. Porque quando ele voltar é como ladrão. Ele não vai avisar nem um dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa. Porque muitos acham que vai ter tempo de se arrepender naquele grande dia. Ah, eu vou me arrepender e vou subir. Vai subir nada. Tem que se arrepender antes. Tem que se humilhar e pedir perdão para ele. E não peca mais. Porque quando ele voltar não vai ter tempo mais não. Aproveite quando ele está como advogado. Quando ele voltar como juiz. Então aproveite porque ele está como advogado ainda. Oh, aleluia. Porque quando ele voltar como juiz, meus irmãos. Então que você aproveite a oportunidade agora. Porque a gente fica brincando, meus irmãos. A gente fica, vai votar agora não. Ele vai pegar muito de surpresa. Porque se ele fosse avisar o dia que ele ia votar, muito ia se preparar. Mas vai pegar de surpresa. Então um ladrão quando vai roubar minha você, ele não avisa não. Ele pega você de surpresa. Mesmo assim a volta do Senhor. Vai pegar muito de surpresa. Então que você vigie. Que você analise o que você está fazendo. Enquanto é tempo. E peça perdão para ele. Se humilhe de todo o coração. E vai, não peque mais. Porque quando aquela mulher adúltera, meus irmãos, foi pega no adultério, né? As pessoas queriam apadejar ela. Deus falou que não tinha pecado, ela tira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, correu. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Mas erro, meus irmãos. Burrice é você permanecer no erro. Burrice é você permanecer no pecado. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar, meus irmãos. Aquele que nunca pecou, tira a primeira pedra. Mas aí você não tem que permanecer no pecado, não. No lamaçal, na sujeira, nem imundícia, não. E você tem que sair do pecado, do lamaçal, da sujeira, enquanto é tempo. Porque ele está voltando, meus irmãos. Acorda, igreja. Acorda tu que dorme. O noivo está voltando. Oh, aleluia. Porque o inimigo está aí, meus irmãos. Para cegar-me a você. Nos dando tudo fácil. Né? Mas que você começa a olhar com os olhos espirituais. Quando você olha com os olhos carnais, e você acha que o inimigo está dando para você é bom. Aparentemente com os olhos carnais é bom que ele dá para você. Mas tem um preço. O que ele dá para você tem preço. O preço é você perder a salvação. O preço é você ficar. E não subir para a unção celestial. Porque ele dá, meus irmãos, ele dá tudo bom e do melhor. Para cegar-me a você. Para aprisionar-me a você. Para que você não venha ter força para sair da garra dele. Mas que essa tarde, meus irmãos, peça força para Deus. Para tirar você das garras do inimigo. Oh, aleluia. Porque ele é sujo, meus irmãos, ele é cardido. Ele já perdeu a salvação dele. E quer que você perca a nossa. Dando tudo fácil para você. Dando tudo de mão beijada. Oh, aleluia. Para cegar-me a você. Mas que nessa tarde, meus irmãos, quando ele vier oferecer para você os pratos dele, que você recuse, que você rejeite. Porque ele dá, meus irmãos, tudo fácil. Do bom e do melhor, mas tem um preço. O preço é você ficar. Então que você não queira ficar não, porque Deus está voltando. Oh, aleluia. Oh, glória. Mas para subir, meus irmãos, a gente tem que renunciar. A gente tem que matar a carne. A gente tem que ter a obediência. A gente tem que renunciar. Oh, aleluia. Porque nem todos, meus irmãos, querem renunciar. Nem todos querem matar a carne. Nem todos querem obedecer a voz do Pai. Nem todos querem fazer a vontade do Pai. Mas para subir, meus irmãos, tem que obedecer. Para subir, tem que renunciar. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos, meus irmãos, querem renunciar. Quer fazer o que quer. Quer estar na sujeira, no lamaçal, no pecado. Né? Mas naquele grande dia, acha que vai subir. Vai não, meus irmãos.
Se você não começar a renunciar agora, não começar a obedecer ao nosso Pai, e vocês vão ficar. Porque Ele está voltando. Não é tempo de brincar mais, não. Quem for limpo, se limpe mais. Quem for sujo, se suje mais. Porque para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Oh, aleluia. A escolha é minha e sua. E você escolhe o que a gente quer. Oh, aleluia. Mas subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito, não. Amém, meus irmãos? Só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.